Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Ezequiel capítulo 33 e daqui a pouquinho também o capítulo de número 34. O capítulo 33 era o capítulo de ontem, mas não foi possível deixar aqui com os irmãos a meditação. Ontem estávamos envolvidos com um projeto maravilhoso que está acontecendo lá no Distrito do Prata. É o início do projeto A Prata Será Ouro, e foi bênção de Deus, e por essa e outras demandas eu não tive como deixar aqui para os irmãos o capítulo 33, mas hoje eu estou colocando em dia e vamos lá meditar. No capítulo 33 o Senhor vai trazer para Ezequiel o lembrete da responsabilidade do sentinela. Quem era o sentinela ou atalaia, como aparece muitas vezes também em algumas versões. O atalaia era aquele que era colocado geralmente em um local alto, ou no alto de uma muralha, ou no alto de um monte, ou em uma torre. Ele tinha uma visão privilegiada. Isso permitia que ele antecipasse o perigo. Ele tinha uma visão antecipada do que estava por vir, porque a visão dele vinha do alto. E ele não tinha o direito, portanto, de cochilar, de dormir, de se distrair, de desviar o foco. Por quê? Porque se ele visse a espada vindo sobre o povo e não alertasse sobre o perigo, e a espada matasse o povo, o Senhor não isenta o povo, ele diz, eles morreram por sua iniquidade. Porém, o sentinela seria responsável por não ter dado o aviso. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus, e não pense você que o sentinela é só o pastor. É lógico que é o pastor, o presbítero, o líder, o professor de escola dominical, mas é todo cristão, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós temos, portanto, uma visão privilegiada, uma visão que vem do alto, uma revelação que Deus nos deu. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, se nós não alertarmos as pessoas sobre o risco do pecado, elas morrerão por sua própria iniquidade, mas nós seremos responsáveis por aquele sangue derramado, porque nós conhecemos o que é o pecado, sabemos pela revelação de Deus da gravidade dele e não anunciamos para essas pessoas o risco. Quantas pessoas que conviveram com você já partiram, já morreram, ou talvez você já não tem contato com elas e você se omitiu em dizer sobre a verdade da palavra de Deus. E por que tem que ser anunciada, meu irmão? Porque o Senhor, versículo 11, não tem prazer na morte do ímpio. Versículo 11 ele diz que ele tem prazer que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O Senhor, ele julga os homens, cada um pelos seus caminhos. E o caminho, o que é usado para o Senhor julgar, não é o passado. O passado é uma referência, nunca uma residência permanente. Se o ímpio cometeu um pecado e se arrependeu hoje, ele viverá pelo seu arrependimento. Mas se o justo se desviou e hoje está vivendo o pecado, a consequência do pecado, meu irmão, é a morte. Portanto, o justo também responderá pelo dia que se chama hoje. Isso significa que aquele que anuncia, o sentinela, não tem o direito de cochilar, e nem aquele que ouve a palavra. Quem ouve precisa vigiar constantemente para que não caia, para que não venha pecar contra o Senhor. E aí, meu irmão, no versículo de número 21, versículo de número 21 em diante, deixa eu conferir, isso mesmo, versículo 21, vai mostrar uma outra parte, onde lembra que o Senhor falou que Ezequiel ficaria mudo até que ocorresse aquilo que ele havia profetizado contra Jerusalém, ou seja, a destruição, o templo seria incendiado. Pois é, no versículo 21, diz o texto que no 5º dia do 10º mês, do 12º ano, chega alguém vindo de lá dizendo, a cidade caiu. E nesse momento, o profeta começa a profetizar. E após o anúncio da queda de Jerusalém, Deus vai confrontar o cinismo daqueles que achavam que era herança de Abraão. No versículo 24, eles diziam assim, filho do homem, o Senhor diz, para Ezequiel, filho do homem, os moradores desse lugar, dos lugares desertos da casa de Israel, dizem que Abraão era um só e possuiu a terra, mas nós somos muitos, e essa terra nos foi dada em posse. Eles estavam reclamando a posse ali, pelo direito ligado à genealogia. E o Senhor, o tempo todo, ele está dizendo nesse capítulo que o que importa é o arrependimento. O reino de Deus, a terra, era para os verdadeiros filhos de Abraão. Ou seja, quem é Abraão? Pai da fé. E todo que crê também é filho de Abraão. Essa terra era a posse para os que creem, para os que entram em verdadeira aliança e compromisso com o Senhor. E o povo de Deus não estava agindo
verdadeiramente como filho de Abraão. O texto vai nos dizer, no finalzinho, que o povo se ajuntava para ouvir o profeta pregar e diziam: venham, vamos ouvir. Mas sabe o que o Senhor compara? Versículo 32 diz o seguinte: eis que para eles, Ezequiel, você é como quem canta canções de amor, que tem voz suave, que tange bem instrumentos, por quem ouve as suas palavras, apreciam, acham bonito, acham realmente que vem de Deus, mas não colocam em prática. Meu irmão, não adianta nada a palavra ser boa se ela não trazer um efeito prático. Muitas pessoas vão, preste atenção no que eu vou dizer porque é pesado, mas muitas pessoas, acredito eu, irão para o inferno, gostando de ouvir a palavra, gostando de ouvir sermões, gostando de estar no ambiente religioso, mas nunca colocaram em prática, nunca nasceram de novo. É por isso que o Senhor diz no versículo 33, mas quando vier isso, e eis que está vindo, avise como sentinela, avise que está vindo, saberão que houve um profeta no meio deles. Meu irmão, eu estou aqui para cumprir essa função de profeta e dizer para você que se você tem amado ouvir a palavra, gostado, mas não tem tomado uma decisão, faça isso hoje. Você não sabe a que horas a espada te atingirá, mas você tem ouvido. Quantas vezes você já ouviu que você precisa mudar e você está adiando essa mudança? Cuidado, meu irmão, cuidado. Porque sem demora, de maneira repentina, a oportunidade que nós temos no dia que se chama hoje, nos é tirada para sempre. Enquanto é tempo, converta-se, porque o prazer do Senhor está nisso, em que o ímpio converta-se e viva. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.